Oi, gente, bom dia para quem me ouve enquanto o galo ainda canta e boa tarde ou boa noite para você que me ouve em outro horário, porque esse encontro é atemporal, tá? É o encontro com a saúde, meu querido, minha querida. Um luxo, porque ter consciência de que saúde mental se cultiva dia após dia, isso acabou virando um luxo no nosso tempo, né? Mas aqui, esse luxo é para todo mundo que quiser. É só chegar que sempre cabe mais um, tá bom? Então, bora pro tema de hoje, que são os pensamentos excessivos e como parar de sofrer com isso. Porque que tem o hábito de pensar em excesso acaba preso num ciclo de preocupações e de ruminações que não param nunca. Sendo que a preocupação, ela envolve aquela ansiedade sobre o que pode vir a acontecer. Ela é voltada para o futuro, enquanto que a ruminação é o hábito de revisitar mentalmente acontecimentos do passado. Por isso, quem pensa demais costuma ficar repassando diálogos, reavaliando decisões antigas e remoendo erros que foram cometidos. E essa mistura de preocupação e de ruminação, ela pode gerar vários problemas, como a falta de foco, o nervosismo e dificuldades enormes para dormir. Mas existem pelo menos 3 maneiras práticas de controlar a preocupação e a ruminação, reduzindo muito essa angústia emocional que é causada pelo excesso de pensamento. Vem comigo. Primeiro de tudo, estabeleça critérios pessoais para tomar a próxima melhor decisão. E isso quer dizer o quê? Bom, a questão é a seguinte: uma das situações que mais geram pensamentos excessivos é a necessidade de decidir, de precisar bater o martelo sobre alguma coisa. Por exemplo, digamos que você precise, sei lá, fazer um exame de sangue. Em vez de simplesmente marcar e fazer o exame, se você é uma pessoa que tem pensamentos excessivos, pode ficar indecisa sobre incluir outros exames de rotina junto com o hemograma, porque o cenário ideal para uma pessoa muito precavida seria realizar todos os exames necessários de uma vez só. Então você fica, faço tudo ou não faço? Porque você não quer se arrepender depois e ficar irritado com você mesmo. Então, um bom critério para situações assim, para minimizar o excesso de pensamentos, pode ser o seguinte: vou tomar a decisão mais adequada à necessidade do momento. Pronto. Então, se você é uma pessoa que tende a pensar demais, comece a considerar que é uma boa você estabelecer critérios pessoais, critérios seus, para determinar quando que você deve seguir em frente com a melhor ação ou a melhor decisão, em vez de ficar preso na busca pela perfeição, ok? Segundo ponto, reconheça os seus limites. Ninguém é de ferro. Isso mesmo. É completamente normal a gente ter limitações. E isso não significa que você tenha algum defeito pessoal. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. O teu médico recomenda que você tome um remédio 4 vezes por dia, junto com as refeições, além de um outro medicamento que já faz parte da tua rotina e que deve ser ingerido pelo menos 1 hora antes de comer. Pronto. Você já começa a pensar que essa rotina vai ser o maior desafio e muito difícil de seguir. Mas você fica constrangido demais para comentar isso com o médico. Fica cheio de dedos. E como você não pergunta, não descobre que existe sim uma outra opção, outra alternativa. Uma em que você precisaria tomar apenas 2 vezes ao dia. Aí, o que é que acontece? Você acha que vai ter que dar um jeito de reorganizar o seu dia para conseguir comer 4 vezes e seguir a prescrição do médico? Pois é, pessoas muito autocríticas, elas morrem de medo de serem julgadas, ainda mais por figuras de autoridade. Então, acontece uma coisa muito maluca com elas, né? Porque ao mesmo tempo em que elas pensam demais no que os outros podem pensar se elas fizerem perguntas e pedirem opções, por outro lado, elas sufocam tudo isso só para manter a fachada de que dão conta de tudo. E nesse mundo competitivo em que a gente vive, essas pessoas percebem que outras pessoas inteligentes e bem-sucedidas
enchem cada canto das vidas delas com atividades produtivas. Aí, isso reforça a crença de que elas deveriam ter uma autodisciplina perfeita. Só que em vez de você dar corda para esses pensamentos, você deve reconhecer que todos nós temos limitações de tempo e de energia. Até os bambambãs da produtividade, tá? Não é um defeito nenhum você admitir os seus limites e dizer com todas as letras, meu querido doutor, minha querida doutora, isso aqui é o que eu consigo administrar, bora trabalhar com isso aqui? Na pior das hipóteses, o médico vai te explicar por que precisa ser daquele jeito e vai te ajudar a se adaptar. Se cumprir uma rotina é difícil para você, tente rotular a rotina como muito complicada, em vez de se rotular como pouco disciplinado. Muitas vezes existe uma alternativa se você perguntar. Bom, terceiro ponto, identifique o que você está tentando evitar com o excesso de pensamento, porque o fato é que quando as pessoas pensam demais, geralmente elas estão tentando evitar a dor de uma decisão que é não ideal, que não é perfeita, e tentando evitar também a autocrítica que virá na esteira dessa decisão. E um outro motivo pelo qual as pessoas pensam demais, meu anjo, é para evitar vergonha ou julgamento. A pessoa pensa demais, sei lá, em como pode tomar um medicamento 4 vezes por dia com comida e em vez de pedir uma alternativa ao médico, fica se torturando com isso para não ser julgada pelo médico. Afinal, vai que o médico faz uma cara feia e o mundo desaba, né? Quem pensa demais, na grande maioria dos casos, é uma pessoa que costuma reagir com autocrítica excessiva, quando os outros não reagem de uma forma positiva a um comportamento dela, mesmo que esse comportamento tenha sido perfeitamente razoável, como pedir uma alternativa ao médico. Então, ao identificar o que é que você está tentando evitar com o excesso de pensamento, se é vergonha, se é medo do que os outros vão pensar, se é o medo de se arrepender, enfim. Quando você descobrir o motivo, na imensa maioria das vezes você vai perceber que é sim capaz de lidar com isso. Ninguém nunca morreu de vergonha, por exemplo. E se você cair por causa da vergonha, do chão não passa. Isso, a tia Nayara garante. Bom, qual dessas 3 ideias pode ser mais útil para você? Comenta aqui. Eu preciso admitir que o segundo ponto é o que mais me pega. Reconhecer que eu não dou conta de tudo. Ainda mais nesse tipo de sociedade em que a gente vive, né? Uma sociedade que endeusa a produtividade e a perfeição. Não abraçar essa crença é virar um tipo de um herege. Mas, enfim, a gente precisa encarar com tranquilidade as nossas limitações e entender que tá tudo ok, belezinha? Pois é. Obrigadíssima por essa tua escuta atenta, tua companhia privilegiada, tua energia amorosa. E não esquece que tem encontro marcado sim de segunda a sexta, hein? Tá escrito nas estrelas já. Um beijo no coração. Valeu!